La gente me pregunta Maradona o Pelé, yo tengo mi opinión. Pero dale a vos y después la doy yo. Que pergunta? ¿Maradona o Pelé? É Pelé, né, pai? Na verdade, é só mirar o histórico do futebol de cada um. Quem teve. O Pelé teve mais constância e jogando. Não é que jogava mal Pelé. A gente vê, porque é antigo, jogava o Cabanilha. Você vai ver, a jogada que armava Pelé nessa época. Quem fazia isso? Era el Entende? diferente. Era el Era diferente. diferente, Pelé. Por isso que o Pelé é reconhecido mundialmente por la rama de jogadas que fazia. Inclusive tem aquele gol na semifinal de 70, que não foi gol, aquela coisa que ele dá no Uruguai já e bater, aquilo quedou marcado para a história. E não foi gol, pero quedou um lance marcado que ele dá não sei como se diz, na meia-lua, no jogador do Uruguai, pateia pela pelota, passa pelo arco do lado. Ou seja, Pelé foi algo magnífico com o futebol arte, digamos, não? Fazer com 17 anos 2 gols na final e fazendo maestria é para poucos. Então, a gente, obviamente, quer comparar o futebol de agora com o futebol de tempos atrás. Não há comparação, hermano. São futebols diferentes. Mas em sua época, Pelé foi bueno. E para mim, se for comparar com Maradona, para mim, Pelé é mais. Pelé, sendo ou não, tu vai nos 3 mundiais. ¿Ponés también los mundiales arriba? Porque 3 veces campeón Pelé, una Maradona. É porque, na verdade, te digo, sem Pelé, eu acho que nós outros não seria o que é hoje, entendeu, Brasil? Então, eu não posso pôr Maradona adelante. Eu entendo os argentinos de pôr Maradona porque foi o seu herói em 86, numa época que a Argentina passava mal, com Guerra das Malvinas, então eu entendo a história deles. Pero para mim, futebolisticamente, sem ser termo, para mim Pelé foi mais. Pelé foi mais constante que Maradona. Maradona tuvo seu momento de glória, tuvo seu momento de genialidade, pero deixou prevalecer as drogas e que estragou, na verdade, sua carreira foi as drogas para Maradona, porque se Maradona tivesse uma constância, para mim, poderia até ser melhor que Pelé, poderia ser melhor, sim, mas são épocas distintas. Obviamente, Pelé, assim, para tu ver como Pelé é grande, primeiro começaram comparando com Di Stefano, depois passou Maradona, depois Messi, para tu ver como Pelé é grande. Para mí, Di Stefano es una mentira de Argentina, porque Di Stefano jugó 3, capaz que no lo sabe la gente, jugó 5 partidos con Argentina, jugó 31 con España, o sea, compararlo, para mí es una estupidez, no le dio nada a Argentina. No le dio nada, selección argentina no le dio nada. A ver, en opinión, yo quiero opinar sobre Maradona y Pelé también. É que são carreiras distintas também, tu tem que ver que Pelé teve a vida toda jogando em Brasil. Ou seja, também são carreiras distintas e posições distintas, mas se comparamos, obviamente vamos comparar por quê? Pelo número de gols, por número de títulos, que é o que todo mundo compara hoje, e obviamente por genialidade também, porque ambos tinham talento de sobra, ou seja, não é que Maradona não era. Maradona era um monstro. Para mim era um monstro, irmão, era era um pedaço de jogador que por isso é comparado com Pelé, por essa genialidade que tinha e que por isso é comparado com Pelé, se não fora, não chegaria a ser comparado com Pelé. Então, os jogadores que vêm sendo comparados com Pelé é porque Pelé antes já era grande, é isso que vamos, entende? Lo que pasa es que es una locura también ser 3 veces campeón del mundo. Também. Es una locura también eso. Sendo não, ele foi o precursor para o Brasil engrenar e subir, foi Pelé. Pelé e Garrincha, na verdade, né? Porque Garrincha também temos que considerar que no 62 ela rompeu no momento que Pelé se lesionou. Pero Pelé foi o que deu aquela ponte para o Brasil ganhar 2 mundiais seguidos e depois ganhar em 70, entende? Entendo. E depois, depois vem a outra geração de Brasil. Então, para mim, Pelé. Para mim, pelo historial, pelo que isso, pelo futebol, para mim foi mais que Maradona na questão de revolucionar o futebol, digamos. Porque eu comparto ele foi na época onde tinha guerra, Pelé parou até uma guerra, ou seja, tinha uma guerra lá na África, pararam para ver Pelé jogar. Então, quem vai parar Maradona, una guerra para ver? A ver, yo comparto lo mismo que vos decís, lo que vos decís 100% comparto, para mí Pelé es más que Maradona, sí, sin dudas. Pero Maradona tenía algo que para mí Pelé no tenía. Era más capitán Maradona. No es lo que te digo, más. Capaz que más marketinero, puede ser también, pero más capitán lo veía Maradona que a Pelé. Como lo ves vos? O Maradona, ele expressava mais, né? Ele não tinha drama de falar de política, ele não tinha drama de fazer o que faz fora. O Pelé é um pouco mais reservado. Ou seja, ele não se posicionava, digamos, na política. Vou dar um exemplo. Ou não se posicionava por algumas coisas que deveria se posicionar. Isso eu estou de acordo. Era muito reservado o Pelé, nesse sentido. Agora Maradona, sim, era muito mais picanteiro. A lo que voy es,
capitán dentro de la cancha, te hablo. Como que Maradona, para mí, era más capitán que Pelé dentro de la cancha. A eso voy. Ah, isso sim, isso sim. Mas também, se tu for parar para analisar, sim, 86, para praticamente Maradona solito aí, né? Não era um grande equipe 86, mas o Maradona estava aí numa fase tremenda, tremenda. Por mais que tenha essa polêmica do gol de mano, essas coisas, pero não, isso não quer dizer que Maradona não hizo um tremendo mundial. Obviamente que sim, se comparamos essa coisa aí de liderança, eu creio que Maradona tem mais que Pelé, tuvo mais que Pelé liderazgo, digamos, liderança em equipo. Sí, ahí Pero va. Pelé, A eso voy yo. Más capitán, si era Maradona. Y vos lo decís como más jugador, era Pelé. eu não sei se é por mais jogador, porque eu creio que ambos teriam um talento fora de série, porque o Maradona não podemos, eu creio que é muito parejo esse tema de jogador, porque ambos jogavam de uma forma distinta e única, né? Maradona teria uma característica, eu creio que teria, acho, mais poder de velocidade que Pelé ainda. Pero o Pelé tinha aquela agilidade de gambete, de improvisar, de fazer as coisas parecer fácil, entende? E armar jogadas numa época que todavia nadie conhecia uns gambetes que fazia, entende? Por isso que era tudo novo nessa época. Pelé como que foi o precursor, o criador. Depois foram venindo os demais e foram sendo ou não copiando, porque até o próprio Maradona admite que Pelé era seu ídolo junto com o Rivelino, que era outro jogador do Brasil na época. Então, Pelé foi inspiração para muitos jogadores. Né? E quando tu compara, obviamente, vem os tempos, por isso que eu digo, é difícil porque não sai. O Pelé não ia jogar no mesmo nível no nível de futebol que joga hoje. Pero, para um pouco, se o cara nasce com talento, por que não? Entende? E naquela Sí, época não havia Marija, não havia Roja, se lesionavam mais rápido. Tu vê a chegada que era naquela te época, cagaba más a patadas. Igual, te cagava mais a patada, Bruno. igual también la época de Maradona se pegaba. También. Sim, sim, También. sim. Pero na época do Pelé, como que não tinha certas regras, entende? Que tem no futebol que teve Maradona e que teve agora. Não tinha Entiendo. certas regras. Tinha uma época que não tinha nem tarjeta roja e amarilla, ou seja, os jogadores chegavam com tudo, te volando na cabeça, ou seja, eu vi uns partidos que sacaram o Pelé assim, quase desmajado, você entende? Parecia mais peleia do que futebol. A pelota era mais pesada também, se for para analisar, a pelota era pesadíssima nessa época, não era que nem as pelotas hoje que... Então, e Pelé fazia aqueles golaços clavando no ângulo, ou seja, Vos decís tem que si Pelé no era campeón, olvídate si Pelé no eras 3 veces campeón del mundo, ¿vos seguirías diciendo que Pelé era el mejor? Não, Yo creo que hay un eu creio peso, que daí ¿no? El não. campeonato Eu del creio mundo que tem tiene um un peso. peso. A Copa do Mundo tem um peso grande, 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 grande. Porque senão não vai estar representando o país, né? E tu jogar bem a Copa do Mundo como isso o Pelé é para poucos, digamos. O Pelé jogou por isso que os destaque do Pelé é mais pelo Mundial que qualquer outra coisa. Pelos Mundial que isso. Aquele gol com 17 anos que ele hizo por cobertura, deu um chapéu nuno, um sombreiro nuno e pô, pateou aquilo lá. Na época, quem fazia aquilo, entende? Na final de Mundial? Nadie. Então, o Pelé se destacou muito pelas jogadas geniais e um tipo que na época treinava com mango, né? Até que treinava com mango, não treinava com pelota. Diz que fazendo coisa com mango, ou seja, naquela época não tinha pelota, treinava com pelota com meias também. Ou seja, para um jogador que não tinha o que tem hoje, para mim eu considero mais, porque hoje os jogadores têm tudo, hermano. Hoje os jogadores têm tudo, ou seja, se te agarra um pendejo aí, bueno, vem uma pessoa, um manager, e diz, bueno, vós hoje tem isso, tem academia, tem ginásio, tem comida, entende? Então são épocas distintas. Hoje tem avião, naquela época tem que viajar de trem, não sei, de navio. En ómnibus también, lo que sea. Claro, era muito mais difícil. Então, aí na comparação, sim, o futebol era diferente das antigas, sim, mas também temos que considerar as dificuldades que tinha antes, não? E o futebol não era tão conhecido como é hoje, ou seja, o futebol foi se ponendo conhecido mundialmente, digo, não? Mundialmente, a partir do momento que Pelé começou a grenar e começou a vir os demais, assim foi, para mim, Pelé. Sí, yo opino igual que Pelé, pero en conductas yo creo que también Pelé era más tranquilo, Maradona era más... Yo creo que eso también nos lo ayudó a Maradona. Sí que fue un monstruo, podría haber seguido un poco más. Eso hoy. Para Maradona ser comparado com Pelé, porque óbvio que Maradona era um fora de série. Por isso que para mim tá no top 3. Eu não saco o Maradona no top 3.
No, no, yo tampoco, no, sin duda. Eu não saco, né? Pode vir qualquer jogador, eu não saco. A única coisa que não me gostava Maradona e muitos ¿Cómo brasileiros cae? Va, me gusta esa. ¿Cómo cae Maradona en Brasil? não lhe gusta, não pelo futebol, porque o futebol, sim, se formos parar pela cancha, porque na verdade Maradona é pelo extra cancha, pelas trampas, entende? Essas coisas de trampa. O Maradona é um pouco tramposo, ou seja, fazia as coisas, tipo, declarando lá, puso isso, droga na bebida do brasileiro. Ou seja, essas coisas como que marcou um pouco no Brasil, essas trampas, porque vós não vós vai jogar um futebol, um deporte, as coisas Sí. têm que ser honestas para ambos lados. Então, se Maradona era mal visto por essas trampas, por essas coisas de querer fazer, tipo, picantear todo o tempo, e Messi não tem isso. Por isso que Messi, obviamente, alguns preferem acá na Argentina mais a Maradona que Messi. Pero se ¿Así? faz para. Sim, eu vejo aqui mesmo na Argentina, eu vejo muito mais Maradona que ¿Y en Messi. Brasil? A hora que Messi começou a hora que começou Messi, claramente, começou Messi a hora, depois do Mundial, a crescer um pouco mais, obviamente, porque antes a Messi era mais considerado, joga só em Barcelona e não joga na Argentina, escutei muito acá. E Maradona não, foi na época que Maradona ganhou o coração dos argentinos quando clavou aquele golaço épico que quedou para a história nos ingleses, em uma época que os ingleses estavam com Malvinas. Então, Sí. por isso, Maradona cativou mais que o Messi, Igual yo creo, nacionalmente. ¿sabés lo que me pasa a mí? Que es un tema de generación. Yo creo que vos capaz que ves que quieren más a Messi por un tema de generación de los pibes de la juventud que están viviendo a Messi y que no vivieron a Maradona, ¿no? Yo creo que también puede ser por eso. Como? Por un tema de generacional, ¿entendés? Por un tema de edad. Los pibes de ahora, los jóvenes, obvio que hablan más de Messi que de Maradona porque no lo vieron, porque no lo vivieron. Creo que también puede ser por eso. Claro, claro. Mas eu creio que também Maradona, se não, ganhou mais a Mundial solo do que tinha o que pôr com Messi. Messi, se não, Messi ganhou esse Mundial. Messi ganhou esse Mundial, mas teve um coletivo bueno para ele. De pendejos, não. Sí. Teve aí vários. Assim que nada, eu acho que Maradona, em 86, também foi a figura única, praticamente. Obviamente tinha grandes jogadores, mas não que nem essa Argentina 2000, para mim, de Scaloni. Por isso prevaleceu bastante a hierarquia de Maradona por tudo que hizo nesse Mundial 86. A mí, ¿sabes lo que me pasó de Maradona? Me dolió muchísimo la muerte del tipo. Fue una de las muertes más duras que Que feio como, foi. como amante del fútbol, me acuerdo que yo estaba arriba de la camioneta, de una camioneta, y siento que se muere Maradona, y a mí me impactó tan fuerte. Me dejó un rato largo y todo un día entero raro, ¿viste? Con un dolor de decir, oh, loco, se murió de la manera que se muere, siendo un monstruo futbolístico, pero merecía morir de esa manera. Es como que, ¿viste? Eso a mí me hizo mucho ruido, de verdad lo digo.